Olá, mais um episódio do podcast da Uniodonto, dessa vez recebendo dentistas maravilhosos, doutora Karen, seja muito bem-vinda, doutor Vitor e doutor Leves. É um prazer recebê-los aqui. E a minha primeira pergunta agora vai para o doutor Vitor, ele que já está aqui na minha frente. Doutor Vitor, eu quero saber, qual o papel do periodontista? Bom, o periodontista ele trata os tecidos adjacentes ao dente, né? Gengiva, osso, ligamentos periodontais. Então, qualquer problema relacionado a esse tipo de tecido é o periodontista que trata. Legal. E assim, como saber se a gengiva ela não está saudável? A gente sabe que tem todo aquele procedimento na hora de escovar o dente, né? Escovar o dente não tem que sair sangue, é algo normal, tem que usar ali o fio dental. Como é que eu sei que a minha gengiva não está bem, doutora Karen? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma gengiva saudável, né? As características básicas. Então, uma gengiva saudável, ela não é vermelha, ela tem a cor rosa clara, ela não é inchada, ela preenche os espaços entre os dentes e ela não sangra, né? Sangramento sempre vai ser sinal de inflamação. Então, se a gengiva está sangrando, tem alguma coisa que está provocando essa inflamação. Então, isso daí já é um alerta para o paciente saber que provavelmente tem alguma coisa errada. E geralmente o que causa essa inflamação, por exemplo? Tem vários fatores. Às vezes uma restauração mal adaptada, com um pouquinho de excesso de material, uma prótese, uma coroa mal adaptada. Às vezes pela própria deficiência na escovação do paciente, deixou acumular ali uma sujeirinha que ele não conseguiu tirar com o fio dental, ou pacientes que já estão há muito tempo sem ir ao dentista. E também tem fatores que contribuem com isso. Às vezes pacientes fumantes, pacientes que podem ter problemas sistêmicos também, isso pode estar relacionado. E, doutor Leves, eu queria saber, a escovação normal, ela é o suficiente para a gente prevenir, assim, uma doença periodontal? Então, Caio, a escovação regular, normal, sim. Ela é importante, claro, para a gente prevenir a doença periodontal. Só que o mais importante disso é a gente manter de forma periódica o tratamento periodontal, né? Manter o acompanhamento com o nosso periodontista, para essas infecções não agravarem, para uma gengivite não evoluir para uma periodontite e assim sucessivamente. É muito importante deixar claro para todos os pacientes que a doença periodontal, ou a gengivite, ou a periodontite, ela não tem cura. Primeira coisa que eu falo para os pacientes é, olha, o seu problema não tem cura, ele tem controle. Então é um controle diário, seja você no dia a dia, passar o fio dental, você escovar, você ir muito ao periodontista para fazer esse controle, porque senão, a qualquer momento, vai voltar o problema. Eu costumo falar, Vitor, que o paciente, né, os nossos pacientes de tratamentos periodontais não tem alta nunca. É como um paciente cardiopata. Ele sempre vai estar ali acompanhado com um cardiologista. Então, assim, a gente nunca pode dar alta aos nossos pacientes. Eu sempre falo para os meus pacientes que é um casamento. Né, que eles vão ficar comigo lá até eles enjoarem da minha cara, porque não tem jeito. O paciente periodontal, você precisa ter um controle até em menos tempo do que um paciente comum. Um paciente que costuma ir de 6 em 6 meses, mais ou menos, às vezes num paciente em tratamento periodontal a gente precisa reduzir esse tempo para não ter recidiva da doença. É muito aquilo, né? Não só as crianças precisam de um pediatra, mas os adultos também precisam ter ali, né, um médico que acompanhe em todas as áreas. Com certeza. E, gente, doutor Vitor, qual é o tempo ideal entre uma escovação e outra? Olha, eu costumo falar sempre o seguinte, sujou, limpou. Se você come 10 vezes por dia, você sujou 10 vezes por dia seu dente. Então, você tem que limpar 10 vezes por dia. E sempre uma coisa que tem que ser feita é a limpeza completa. Ou seja, primeiro o fio dental, depois a escovação. Ah, eu não vou ter tempo, não vai dar tempo de eu limpar. Vou fazer um bochecho com um colutório. Você jogou bom ar na sua boca. Continua sujo, tá cheiroso e refrescante. Então, ou você limpa mecanicamente com fio e escova, e isso sim está bem feito, ou vai continuar sujo e vai ter que arcar com as consequências da sua gengiva inflamada. O que seria o colutório? Colutório é um enxaguante bucal. Um enxaguante bucal, outro nome, né? Exato. Eu mostrando aqui. É perfume para a boca, né? Isso. E, Caio, eu acho muito importante ressaltar aqui, essa minha câmera, de que enxaguante bucal não substitui escovação, de jeito nenhum, tá bom? Isso é uma coisa também que as marcas, né, quando vão Vendem fazer propaganda, muito, né? vendem muito. Esse enxaguante, ele elimina até não sei quantos % da placa bacteriana. Isso não existe. O enxaguante, ele é perfume para a boca. Só que ele também não vai ser um perfume muito duradouro se a boca estiver suja, né? Exato. Então, ele também não vai ser tão eficiente. Ele é um coadjuvante da tua limpeza. E, doutora Karen, existe uma melhor forma de escovar os dentes? Olha, a gente tem que sempre tentar escovar todas as faces do nosso dente.
certo? Não adianta eu fazer uma escovação rápida de qualquer jeito, porque eu tô com pressa, eu vou passar de qualquer jeito. A placa bacteriana, né, aquela massinha que forma no nosso dente, principalmente se você não tá conseguindo limpar direitinho, ela fica bem aderida ali na superfície do dente. Então, se você estiver passando a escova muito rápido, não estiver esfregando direitinho, você não vai conseguir fazer uma limpeza adequada, né? E o uso do fio dental, assim, é essencial. Porque a escova, você pode estar usando a melhor escova, mais cara, aquela que o seu dentista te indicou. Só que se você não está usando o fio dental, tem regiões ali que a escova não vai conseguir alcançar. Então, você não vai estar fazendo a limpeza 100% do jeito que deveria ser. Então não adianta ali estar só escovando todo dia, toda hora, você não está limpando profundamente com fio dental. Exatamente. Na verdade. E, Dr. Leves, eu queria lhe perguntar o seguinte. Há diversos tipos de escovas no mercado, enxaguantes bucais, né, fio dentais. Eu queria saber qual é o mais indicado. Existe, assim, um perfil para as pessoas seguirem? Então, Caio, linkando aqui com a doutora Karen, a gente sempre aconselha as escovas macias, né, de macias a extras macias. Só que, como a doutora falou, você pode comprar a melhor escova, você pode indicar para o paciente a escova mais cara, a melhor escova do mercado. Se não tiver técnica, de nada vai adiantar. Então, antes de qualquer coisa, técnica, né? Jeito, não é força, é técnica, é jeito para a gente conseguir manter uma higienização bacana. Entendi. E, doutor Vitor, seguinte, os pacientes em tratamento periodontal, eles podem realizar o clareamento? Olha, não há nenhuma contraindicação neles fazerem um clareamento, né? Lógico, a gengiva tem que estar saudável. Não adianta você estar em tratamento periodontal, estar com um descontrole da sua doença periodontal e querer fazer um clareamento, né? Existem alguns detalhes que a gente tem que se ver. Se existe, por exemplo, uma retração gengival, ou seja, descobrir um pouco da área, da raiz do dente que deveria estar coberta, isso pode gerar um pouco de sensibilidade. Então tem que ser tratada a sensibilidade para fazer um clareamento, para que não haja depois problemas, mas não há problema algum. Esse clareamento, ele é aplicação do... Como é que funciona um clareamento, por exemplo? O clareamento existe em algumas técnicas, né? Você tem a técnica caseira, você tem a técnica no consultório, mas basicamente é um gel clareador que é aplicado no dente do paciente, né? E aí tem todo um protocolo de tempo, de dias e etc, para que seja feito o efeito. Doutora Karen, o que a Uniodonto Manaus tem de planos odontológicos para oferecer na parte da prevenção, tratamento de doenças periodontais e clareamento? Bom, todos os planos da Uniodonto, eles contemplam os procedimentos para limpeza, aplicação de flúor, prevenção no geral, num período de 6 em 6 meses. Mas, há algum tempo, a Uniodonto de Manaus, ela partiu aí com alguns outros planos, e dentre eles um plano que veio assim para agregar muito aos periodontistas foi o plano ametista, porque agora os nossos pacientes conseguem fazer esses procedimentos de limpeza de 2 em 2 meses, o que é ótimo, né? Um paciente periodontal, como eu tinha falado antes, muitas vezes ele precisa de um controle num tempo um pouco mais curto, e aí esse plano veio só para agregar e para auxiliar também o paciente tanto nas idas ao dentista, porque às vezes tem pacientes que não têm o hábito, né, de ir com frequência e principalmente para prevenção. Eles só buscam tratamento. Complementando, Caio, aquela pergunta que você fez sobre clareamento, o plano é o Safira da Uniodonto, que tem um clareamento. Doutora Karen, quais as alterações bucais que o periodontista trata? Bom, o periodontista ele trata de diversas doenças, né? Mas assim, as mais comuns, assim, para eu explicar, nós temos a gengivite e a periodontite. Na gengivite, eu já tenho uma inflamação na gengiva, minha gengiva ela já está sangrando, ela está um pouco dolorida quando eu passo fio dental e tudo mais. Quando eu já tenho um pouco de placa acumulada e já estou começando a formar aquele tártaro, que é aquela sujeirinha que já está endurecida. Esse tártaro começou a entrar na minha gengiva, aí eu já tenho algumas outras características que já vão para periodontite. Então, eu posso ter já... a minha gengiva ela fica um pouco flácida, ela perde as fibras que prendem ela, então ela fica, né, soltinha, ela fica inchada. Em alguns casos, o paciente pode ter perda óssea, que gera mobilidade no dente, e às vezes até... pus, né? E aí já é um caso um pouco mais avançado da doença. Entendi. Além disso, da gente tratar essas doenças, essas infecções, né, a gente também consegue tratar a perda óssea, né, a falta de tecido ósseo, a falta de tecido gengival através dos enxertos. Além da falta, a gente consegue também tratar os excessos desses tecidos, né, através da gengivoplastia, da plástica gengival e também da osteoplastia.
Gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês por esse bate-papo super enriquecedor, né? Foi um prazer receber a doutora Karen, doutor Vitor, doutor Leves. Quero agradecer ao Neodonto por essa oportunidade de a gente conseguir compartilhar conhecimento e fazer esse networking aqui com os beneficiários. É muito legal falar, principalmente sobre periodontia, né? Que é uma área que gera muita dúvida, muito em relação aos pacientes. Tem muitos que nunca ouviram falar, não sabem qual é o papel do periodontista, então é bem bacana a gente ter essa oportunidade de falar sobre. Obrigado, Neodonto Manaus, Caio, obrigado por receber, doutores aqui com a gente. Obrigado. E obrigado a você também que nos assistiu e até a próxima.